Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as contratações do Santa Cruz para a Série D do Campeonato Brasileiro e a prioridade da diretoria coral, agora já nesse começo de janela de transferências do futebol do exterior, é a contratação de um meia atacante, um ponto esquerdo também, vai depender muito das características, mas um jogador dessa parte de criação e também um zagueiro. Quero começar falando sobre o meia esquerda, o meia central, também ponto esquerda, o Juninho Carpina, ele que é revelado nas categorias de base do Náutico e segundo informações do portal NE45, todos os créditos para eles garantiram que houve uma sondagem da diretoria do Santa Cruz nessa semana para contar com o jogador, possivelmente por um empréstimo, até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra, o Juninho Carpina, que começou muito bem nas categorias de base do Náutico, foi 2 vezes campeão do Sub-20, no estadual, também da Copa do Nordeste da categoria e estreia no profissional até com uma certa moral ali na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Acaba perdendo espaço, vai para o futebol do Chipre, nesse atual momento, e está encerrada a sua primeira passagem, pelo menos com o término da Liga no Chipre no final do mês de junho. Tanto é que a última partida dele aconteceu no dia 19 de maio. Então, o jogador a tendência que retorne para o futebol brasileiro. Entretanto, segundo informações do portal NE45, a concorrência do Santa Cruz para contar com o jogador é muito grande, já que existem também outros clubes da Série C do Campeonato Brasileiro interessados no atleta. O seu contrato lá no Chipre, segundo informações do site Transfer Market, vai até maio de 2024. Então tem esse vínculo longo no time. É difícil esse time, mas vou tentar falar. Chama Akhiritas Choklatas, eu acho que é essa a pronúncia lá do futebol do Chipre. Foram 14 partidas nessa atual temporada, não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, o jogador não foi tão importante assim, 23 anos de idade apenas, pode fazer uma função como meia esquerda, também um meia central. Vou deixar aqui para vocês também o seu mapa de movimentação, lá na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, aquela Série B que o Náutico começa muito bem, dispara na liderança, acaba perdendo fôlego no começo do segundo turno e não consegue conquistar o acesso, mas em determinado momento o Juninho Carpina tinha sim o seu papel de protagonista dentro do time, pelo menos sendo um 12º jogador e ajudando naquele momento de engrenagem positiva. Acaba terminando a temporada, ele perde um pouco de espaço, tem alguns problemas familiares e no ano passado acaba jogando bem menos. Sobre as suas principais características de jogo, geralmente ele atua mais como um meia esquerda, mas também pode fazer essa função como um meia central. 1,72 m de altura, ele que é destro e tem bastante velocidade, mobilidade, bons dribles e também chute de longa distância. Então dá para dizer que o Juninho Carpina ele fica naquele meio termo. Não é um ponta que só corre de dribles na linha de fundo ou algo nesse sentido, apesar de ter essa boa velocidade e dribles curtos também pode jogar da mesma forma, mais centralizado, com uma boa finalização, boa visão de jogo também. Então eu enxergo basicamente o Juninho Carpina dessa mesma forma. Tem sim uma qualidade para ser um camisa 10, entretanto aquelas características de um bom ponta, um velocista, um bom driblador e que vai para cima da marcação. Geralmente jogando mais pelo lado canhoto, trazendo a bola para a perna direita, buscando a finalização, um cruzamento, jogador sempre bastante perigoso. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito do Juninho Carpina, se poderia ser uma boa alternativa para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu gosto desse perfil, já que o técnico Felipe Conceição, juntamente com a diretoria do Santa Cruz, nesse atual momento, vem recusando vários jogadores mais experientes para essa função de um camisa 10. Já foi assim, por exemplo, com o Diego Jardel, também com o Thiago Alagoano, todos esses passando a casa dos 30 anos, e o Juninho Carpina já demonstrou o seu valor, principalmente no futebol pernambucano. Vestindo a camisa do Náutico, seria sim uma alternativa interessante, desde que não supere, obviamente, a expectativa da folha salarial do Santa para essa reta final. Ele que estreia no Náutico ainda na equipe Sub-17, lá na temporada de 2017, e no profissional pelo América de Pernambuco, ele tem ali uma rápida passagem em 2019, mas pelo Náutico em 2020, com 3 partidas e 1 gol marcado. 2021 realiza 8 jogos durante todo o ano, com 1 assistência. 2022, mais 19 partidas com 5 gols marcados e 1 passe para os seus companheiros. Dá para dizer que no ano passado também foi um jogador que até começa bem, mas na Série B do Campeonato Brasileiro realizou apenas 2 jogos, todos eles já para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador acabou ficando meio escanteado. Os seus gols, tanto no Campeonato Pernambucano, em 9 partidas ele marcou 4 no ano passado e 1 também na Copa do Nordeste em 7 atuações. O que você pensa a respeito do Juninho Carpina? Lembrando que a janela de transferências aqui no Brasil para jogadores vindos do exterior reabriu no último dia
3 de julho e fica aberto até o dia 2 de agosto, né, para os jogadores vindos do futebol do exterior, como seria no caso nessa negociação, com bastante concorrência também. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a definição do volante William Correa de volta ao Santa Cruz. Mas como falei no começo do vídeo, não é o Santa do Arruda, e sim o Santa Cruz da cidade do interior gaúcho chamada Santa Cruz do Sul. Porque é um retorno também. O William Correa, que jogou nessa equipe lá ainda na temporada de 2011, fez um bom campeonato gaúcho, também em 2012 e agora acertando esse seu retorno. Confesso que eu fiquei bastante surpreso e até empolgado na hora que eu vi a notícia, né? Porque eu estava pesquisando, sempre achei um jogador interessante, dedicado, muito bem fisicamente, apesar da sua idade já mais avançada, né? 33 anos, a idade chega para todo mundo, tomara, né? E ele vinha jogando com muita frequência. A Série A do Brasileirão, foi assim no Red Bull Bragantino, foi no Cuiabá. Quando bateu na Série B, ele fez uma boa campanha ali na reta final do ano em 2022 pelo CRB, jogou no começo do ano o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, melhor dizendo, foi titular, conseguiu realizar bons jogos e agora ficando livre no mercado. Eu já indiquei ele pelo menos umas 2 vezes aqui para o Santa Cruz na disputa da Série D. E agora acabou fechando com o outro Santa Cruz do interior gaúcho para a disputa da segunda divisão do Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual lá no Rio Grande do Sul, que termina mais ou menos ali meados no finalzinho de agosto, no máximo até setembro, vai depender muito das datas, né? Encerra ali já naquela reta final também da Série D do Campeonato Brasileiro. Realizou a sua estreia neste último final de semana, dia 24 de junho, né? Um jogo contra o Guarani de Venâncio Aires. Foi o titular e participou de 80 minutos nesse duelo. Como eu falei, para uma Série D de Campeonato Brasileiro, chegando no Santa Cruz após a disputa do Campeonato Paulista, eu acharia sim uma baita contratação. É um jogador mais caro? Óbvio que é, porque no ano passado ele estava, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro, também jogou na Ferroviária no Paulistão, no Cuiabá, então é um jogador que supera essa casa de 50, 60 mil reais mensais tranquilamente. Superava, né? Até porque agora na segunda divisão do Campeonato Gaúcho, muito dificilmente ele vai ter os mesmos vencimentos, até porque a parte financeira acaba pesando bastante. Acredito que um retorno para não perder forma física, né? O jogador que já não entrava em campo desde o dia 16 de março, não foi especulado em nenhum outro clube, não vi, por exemplo, especulações, procuras de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série C, na minha avaliação, poderia ser já um baita reforço, para a Série D então nem se fala. E agora jogando a segunda divisão, o Campeonato Gaúcho, acesso, né, lá pelo Santa Cruz do interior. No Arruda, ele fez uma baita temporada em 2016, aquele ano onde o Santa foi campeão da Copa do Nordeste, também campeão estadual, um time muito bom, né? No geral foram 45 participações com 2 assistências jogando no Recife. Em 2016, né, naquela Série A. Pegando seus números apenas na primeira divisão, ele participou de 27 jogos com 2 assistências, né? Além de jogos na Copa Sul-Americana, que saudade, né, do Santa Cruz na disputa da Sul-Americana. Aquele ano, se eu não estiver enganado, foi jogos contra o Independente de Medellín, né? Lembro de assistir bastante o Santa Cruz naquela ocasião. Também contra o Sport na primeira fase da Copa Sul-Americana, foi bem mais titular do que reserva apenas em uma vez, né? Dos 46 jogos que ele realizou pelo Santa em 2016, somente um deles como reserva, o restante todos como titular. Depois disso, jogou bem a Série A do Brasileirão, tanto no Vitória, onde ele participou em 2017, no Coritiba também em 2018, uma boa Série B em 2019 pelo Red Bull Bragantino, onde acabou sendo campeão da competição. Jogou 2 Série As em sequência, 2020 e 2021, e no ano passado a Série B do Campeonato Brasileiro também, com a camisa do CRB. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do William Correa, e eu, como eu falei para vocês, até fiquei animado, né? Falei, pô, ainda bem, né, o Santa Cruz acertando uma boa contratação, um jogador que assim, pode não estar no seu auge, mas pelo menos para uma Série D, com essa identificação com a torcida, seria uma alternativa interessante. Agora, indo para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, foi anunciado nas últimas semanas, né, e já fazendo a sua estreia no estadual. Pode palpitar o que você pensa sobre o jogador e ele ficando livre no mercado para 2024, você acha que poderia ser uma boa alternativa? Pode opinar aqui embaixo também no espaço dos comentários.